O preço de um segredo. Antes de mergulhares nesta história, não te esqueças de inscrever-te no nosso canal. Dá um gosto neste vídeo e ativa a campainha para não perderes as nossas narrativas mais impactantes. Deixa o teu comentário. Parte 1. Um adeus sem palavras. Ana Santos tinha apenas 21 anos, quando a sua vida deu uma volta que jamais poderia ter imaginado. A viver num pequeno quarto no centro de Lisboa, equilibrava as suas aulas de design de moda durante o dia com turnos noturnos numa boutique de segunda mão para pagar a renda. Sonhava tornar-se uma designer, alguém cujo nome um dia seria sussurrado nas passarelas de moda. Não era rica, mas era ambiciosa e, acima de tudo, estava apaixonada. Martim Pereira era tudo o que Ana não era. Mais velho, seguro de si, já bem-sucedido. Aos 27, tinha a sua própria empresa de investimentos, uma reputação por negócios agressivos mas inteligentes, e um mentor no mundo financeiro que o apresentava em todas as festas como o próximo prodígio. Tinha olhos castanhos que viam através dos mercados e um encanto que o tornava impossível de ignorar. Quando ele entrou na boutique onde Ana trabalhava numa noite chuvosa de quinta-feira, os seus mundos colidiram. Ela não devia estar no seu turno, alguém tinha faltado por doença, e ele não devia estar a fazer compras. Estava apenas ali para passar o tempo antes de um jantar tardio com clientes. Eles começaram a conversar. Uma semana depois, eram inseparáveis. Ele levava-a a clubes de jazz, surpreendia-a com viagens noturnas a Alfama para comer sardinhas e ouvia-a falar dos seus designs como se ela já fosse uma lenda. Pela primeira vez, Ana sentiu que alguém acreditava nela sem precisar de provas. Quando ela descobriu que estava grávida, ficou aterrorizada. Mas uma pequena parte dela tinha esperança. Martim sempre disse que um dia queria uma família. Talvez não naquele momento, mas um dia. Talvez o destino estivesse a empurrar esse plano para a frente. Ela não esperou. Contou-lhe tudo durante o pequeno almoço no seu apartamento de luxo, com a voz trêmula, as mãos postas nos joelhos. Ele olhou para ela em silêncio. Depois pediu tempo para pensar. No dia seguinte, ele desapareceu. O seu número de telefone deixou de funcionar. O seu assistente disse que ele estava a viajar indefinidamente. Não mais flores, não mais mensagens, não mais respostas. Ana sentiu-se destroçada. Ligou uma e outra vez, até que finalmente alguém na sua empresa lhe disse sem rodeios: ele não quer contato. Ela não sabia que ele tinha recebido uma carta fria, datilografada, assinada com o nome dela, mas não por ela. Nela, o autor afirmava que a criança não era dele e que ela tinha mentido para o prender. A carta dizia-lhe para ir embora agora e não olhar para trás. A remetente era a sua mãe, Matilde Pereira, uma mulher de nervos de aço que tinha construído uma dinastia de dinheiro e controlo e não tolerava distrações, especialmente de estudantes de moda pobres. Martim acreditou na carta. Ou talvez ele tenha escolhido acreditar. Ele não lhe ligou, não fez perguntas, foi-se embora. Ana ficou sozinha. Pensou em terminar a gravidez. Seria mais fácil. A sua bolsa de estudos já estava por um fio e os seus pais tinham cortado laços quando ela se mudou para a cidade sem terminar o seu curso de negócios. Mas quando ouviu os batimentos cardíacos durante a sua primeira ecografia, tudo mudou. Ela mudou-se do quarto, vendeu a sua máquina de costura e encontrou um estúdio do tamanho de um armário numa vila a 3 horas a norte chamada Vila Flor. Não havia cena de moda, nem clubes noturnos, nem caras conhecidas. Ela chorou durante semanas. Contava as moedas para os mantimentos,
Cosia vestidos de noiva de outras pessoas na sua sala de estar só para poder pagar as vitaminas, mas recusou-se a render-se. Esta criança seria amada. Esta criança nunca se sentiria abandonada. E por muito que doesse, ela nunca mais diria o nome dele. Se estivesses no lugar de Ana, terias lutado para encontrar Martim ou terias feito como ela, focado em si e na criança? Deixa a tua opinião nos comentários. Parte 2. Um milagre no inverno. Sofia nasceu numa amarga noite de janeiro, quando a neve lá fora cobria as janelas com camadas grossas e silenciosas, e as luzes do hospital piscaram uma vez durante um golpe de vento que quase cortou a energia. Ana tinha chegado sozinha, curvada pela dor, o seu casaco ensopado e colado ao joelho. A enfermeira tinha perguntado suavemente se o pai viria. Ana apenas abanou a cabeça. Ela não tinha dito o nome dele em meses. O parto foi longo, exaustivo e cru. Não havia flores, nem avós emocionados a andar pelos corredores, nem um casal orgulhoso para cortar o cordão umbilical. Mas quando puseram a pequena menina no peito de Ana, tudo o resto desapareceu. Ela tinha cabelo loiro que já se estava a formar na sua cabeça, e quando seus olhos se abriram, eram escuros, profundos, inconfundivelmente castanhos. Não a cor dela, não a da sua família, eram os dele. Por um momento, Ana não conseguiu respirar. Ela chamou a Sofia sem hesitar. Era um nome que ela sempre tinha adorado, forte e elegante. Sofia Santos. Sem hífen, sem segundo apelido. Sem rasto de um homem que tinha escolhido a ausência. Os dias que se seguiram foram um borrão de barulho e silêncio. Sofia chorava muitas vezes e dormia pouco. Ana aprendeu a funcionar com 3 horas de sono interrompido, a alimentá-la entre alarmes e tarefas de trabalho autônomo. O apartamento ainda era demasiado pequeno, com um aquecedor que só funcionava se ela lhe desse 2 pontapés do lado e lhe implorasse. O ar de inverno entrava por baixo das janelas, mas ela envolvia Sofia em camadas de cobertores de segunda mão e abraçava-a com força durante cada tempestade. Às vezes, sussurrava-lhe histórias de um futuro bonito onde viviam perto do oceano e tinham estantes que tocavam o teto. Ela não sabia se esses sonhos alguma vez se tornariam realidade, mas eles a mantinham quente. Quando Sofia fez 1 ano, já conseguia manter o contato visual por mais tempo do que a maioria das crianças pequenas. Aos 2, montava puzzles mais rápido do que o pessoal da creche alguma vez tinha visto. Ana guardava cada marco num caderno de couro gasto, juntamente com esboços de designs de roupa que nunca tinha tempo de fazer. Ela trabalhava o dia todo, ia buscar Sofia à tarde e ficava acordada até tarde a terminar a contabilidade de uma empresa de canalização local, cujo dono lhe pagava em dinheiro por debaixo da mesa. O dinheiro era escasso, sempre, às vezes insuportavelmente. Houve dias em que Ana ficava sem comer para que Sofia não tivesse de o fazer. Ela cortava cupons, comprava em segunda mão e aprendeu a esticar um saco de compras por 1 semana inteira. Mas, de alguma forma, cada vez que via Sofia a rir ou a ler em voz alta de um dos seus livros de histórias, sentia que a vida ainda lhe estava a oferecer algo sagrado. A sua filha era feliz, curiosa, destemida. E isso era tudo. Parte 3. Um fenômeno silencioso. A vila de Vila Flor era pequena e tranquila, mas a biblioteca local tornou-se a sua segunda casa. A bibliotecária, a senhora Castro, notou cedo a rapidez com que Sofia devorava os livros de histórias e introduziu suavemente os livros de ciência para crianças mais velhas.
Ana usava os seus intervalos para investigar as classificações das escolas públicas e os programas de enriquecimento depois da escola. Ela não podia pagar educação privada, mas podia construir um caminho tijolo a tijolo. Quando Sofia entrou na escola primária, os seus professores chamavam-na superdotada. Era calada, mas observadora, gentil, mas ferozmente motivada. Nunca perguntou pelo pai, nem uma única vez. Ana perguntava-se se ela estava à espera, ou se de alguma forma ela já o entendia. Em cada aniversário, Ana dava-lhe um presente feito à mão, um livro de histórias cozido de tecido, um vestido que ela adaptava do zero ou uma caixa cheia de desenhos das suas memórias. Ela não tinha nada caro para oferecer, mas dava-lhe tudo o que importava. À medida que os anos passavam, o apartamento não ficava maior, mas as suas vidas sim. Sofia tornou-se a menina que outras crianças admiravam, não porque fosse popular, mas porque não tinha medo de ser diferente. Juntou-se ao clube de ciências na escola secundária, começou a dar explicações de matemática no 7º ano e lia revistas médicas por diversão no 8º. Ana observava com espanto silencioso. Ela tinha construído uma vida com sonhos partidos e fita cola, mas de alguma forma tinha produzido algo dourado. A sua filha era brilhante, e embora o mundo não tivesse sido justo para ela, Sofia tinha o transformado em algo bonito. Quando Sofia fez 17 anos, tinha se tornado uma espécie de fenômeno silencioso em Vila Flor. Era o tipo de estudante de quem os professores falavam na sala dos professores, não apenas pela sua inteligência, mas pela forma como se comportava. Nunca procurava atenção, nunca se gabava, nunca publicava selfies nem ostentava prêmios. Em vez disso, acumulava conhecimento como outros acumulavam seguidores e comportava-se com uma graça muito além dos seus anos. Os seus dias passavam-se a mover-se entre aulas avançadas, sessões de tutoria voluntária, feiras de ciências e maratonas de estudo noturnas no mesmo canto da biblioteca local onde tinha aprendido a ler. Apesar do peso das expectativas, Sofia nunca parecia sobrecarregada. Organizava o seu tempo com precisão militar. O seu quarto, embora pequeno, estava coberto de quadros, notas adesivas, prazos de bolsas e citações que ela achava inspiradoras. Ela vivia num mundo de equações, trabalhos de pesquisa e ambição tranquila. No entanto, apesar de todo o seu foco acadêmico, havia uma doçura nela, um calor herdado da sua mãe. Ela arranjava tempo para os estudantes tímidos, defendia qualquer um que fosse gozado e agradecia sempre aos porteiros pelo nome. Foi o seu professor de química, o Sr. Rodrigues, quem primeiro notou que ela estava a trabalhar em algo muito maior do que um projeto escolar típico. Na parte de trás do laboratório de ciências, Sofia tinha instalado uma mini estação de trabalho onde estava a desenvolver um sistema de filtração biodegradável e de baixo custo utilizando enzimas naturais. O seu objetivo, ela explicou numa tarde enquanto limpava copos de precipitação, era criar algo que pudesse ser usado em áreas subdesenvolvidas com pouco acesso à água potável. Tinha começado como uma ideia simples para um concurso local, mas quanto mais ela se aprofundava na pesquisa, mais determinada ficava a torná-lo em algo real. O Sr. Rodrigues, espantado com a profundidade da sua pesquisa, apresentou o seu projeto a uma exposição de inovação a nível estadual sem lhe dizer. Quando ela ganhou o primeiro lugar, os representantes de fundações científicas nacionais aperceberam-se. Uma delas, uma mulher chamada Maria Clara, que trabalhava com uma rede de investidores filantrópicos, apresentou-se a Sofia depois da cerimônia e perguntou-lhe se ela alguma vez tinha considerado candidatar-se ao Encontro Nacional de Inovação Juvenil em Lisboa.
Era um evento anual, apenas por convite, ao qual assistiam olheiros universitários, investidores e capitalistas de risco que procuravam apoiar talentos promissores antes mesmo de eles entrarem para a universidade. Sofia nunca tinha ouvido falar disso. Ela sorriu educadamente e disse: "Obrigada", mas no momento em que chegou à casa, passou horas a investigar. Sabia que o custo da viagem por si só seria impossível de cobrir para a sua mãe, mas Ana não hesitou. Nessa mesma noite, ela aceitou outro cliente de contabilidade noturno e solicitou subsídios de viagem locais. Em 3 semanas, tudo estava arranjado. A viagem a Lisboa foi a primeira vez que Sofia tinha saído do estado. Ela fez as malas das suas poucas pertenças numa mala de segunda mão e levou os componentes do seu projeto numa caixa reforçada com fita cola. Ana não podia pagar para ir com ela, então ela abraçou-a com força na estação de autocarros, a sua voz a tremer enquanto sussurrava: "Aconteça o que acontecer lá, tu sabes exatamente quem tu és. Isso será sempre o suficiente." Lisboa era um mundo diferente de qualquer outro que Sofia tinha visto. Edifícios altos de vidro estendiam-se para as nuvens. O ar era elétrico com ambição. E por toda a parte que ela olhava, havia pessoas que pareciam irradiar poder e propósito. O encontro foi realizado num luxuoso salão de baile de hotel, cheio de filas de cabines, luzes de palco, câmaras e estranhos em fatos que faziam perguntas complexas. Durante as primeiras horas, Sofia sentiu-se invisível. A sua estação estava num canto tranquilo da sala, longe da área de apresentação principal. As cabines mais próximas do centro estavam cheias de estudantes de academias privadas e programas internacionais, crianças que falavam com confiança sobre startups de vários milhões de euros e tinham mentores com apelidos famosos. Ela sentiu-se deslocada, com os seus sapatos de segunda mão e o seu blazer de segunda mão, mas lembrou-se a si mesma porque tinha vindo. Quando os juízes chegaram à sua mesa, ela falou sem notas. Explicou a ciência, a escalabilidade, a rentabilidade e o potencial de impacto global. Ela não se promoveu a si mesma como uma marca. Ela simplesmente disse a verdade. No final da sua demonstração, um dos juízes olhou para ela durante um longo momento e perguntou: "De onde disseste que eras?" Ao longo do dia, mais pessoas vieram. Alguém deve ter falado. Um professor da Universidade de Coimbra parou e deixou-lhe o seu cartão. Uma mulher de um instituto de Lisboa perguntou-lhe se ela estaria disposta a apresentar-se num encontro internacional na primavera. Um investidor em tecnologia convidou-a a candidatar-se a uma bolsa de pesquisa de verão. O burburinho à volta da sua estação cresceu. Não por uma marca chamativa, mas porque o trabalho era real. O projeto de Sofia era diferente. Não foi projetado para impressionar. Foi projetado para importar. Ao fim da tarde, enquanto fazia uma breve pausa perto da mesa de refrescos, ela ouviu um grupo de convidados, elegantemente vestidos, a discutir o futuro das inventoras e a importância do investimento precoce no talento. Ela não sabia que um desses homens, de pé de costas para ela, vestido com um fato cinzento escuro e a beber um copo, era Martim Pereira, o seu pai. Ele não a tinha visto ainda, e ela nunca o tinha visto a ele. Eles estavam na mesma sala pela primeira vez em 18 anos e nenhum deles tinha ideia do que estava prestes a acontecer.
Qual foi o papel do Sr. Rodrigues na ascensão de Sofia? Se estivesses no lugar de Ana, deixarias a tua filha viajar para Lisboa sozinha? Parte 4. Um fantasma do passado. Martim Pereira não costumava ir a encontros de inovação juvenil. A sua agenda estava cheia de salas de reuniões corporativas, negociações internacionais e investimentos em tecnologia de alto risco. Mas este evento em particular tinha chamado a sua atenção depois de um dos sócios júnior da sua firma ter mencionado uma lista crescente de estudantes invulgarmente talentosos que apresentavam soluções para o mundo real. A Pereira Tech Ventures tinha lançado recentemente uma ala filantrópica focada em investimentos educativos em estágio inicial. E embora Martim raramente se encarregasse da divulgação ele mesmo, algo sobre esta viagem a Lisboa o tinha obrigado a ir em pessoa. Ele disse a si mesmo que era por visibilidade estratégica, umas poucas fotos de relações públicas, talvez 1 ou 2 nomes promissores para vigiar. O que ele não esperava era que o dia tomasse a volta mais brusca da sua vida. O salão de baile estava cheio, a vibrar com energia juvenil, ambição de olhos brilhantes e o murmúrio baixo do networking. Ele apertou mãos, assentiu através das apresentações e recusou educadamente as entrevistas. Ele não estava com disposição para conversas triviais. Algo na sala parecia pesado. Talvez fosse a fadiga, ou talvez fosse a sensação que ele tinha, às vezes, nos momentos de silêncio entre reuniões, de que algo faltava e tinha faltado durante muito tempo. Ele estava a meio de uma conversa com um consultor sênior de uma universidade quando notou uma pequena reunião que se formava num dos cantos traseiros da sala de exposições. Ele podia tê-la ignorado, geralmente o fazia, mas uma voz familiar entre a multidão chamou a sua atenção. Não familiar porque ele a reconhecesse, mas pelo seu tom. Era tranquilo, preciso, com propósito. Alguém estava a explicar um mecanismo científico de uma forma que mesmo um não cientista podia entender. Os seus olhos desviaram-se, e foi então que ele a viu. A rapariga estava de pé ao lado de um ecrã feito à mão. Nada de ostentoso. Apenas pesquisa, cuidadosamente organizada. Diagramas e uma mesa com uma série de pequenos modelos de filtragem. Ela estava a explicar algo a um painel de ouvintes, e havia uma subtil confiança na sua postura, do tipo que não era ensaiada nem treinada. Martim não sabia por quê, mas o seu coração deu um puxão estranho e discordante. Ela tinha o cabelo loiro comprido preso numa trança solta, e quando se virou ligeiramente para ajustar o seu equipamento, ele viu o seu rosto com clareza. Por um momento, tudo nele congelou. Os seus olhos, profundos, inconfundivelmente castanhos, olhavam para cima enquanto ela falava com um dos juízes, e Martim sentiu que algo antigo e enterrado subia à superfície. Ele avançou, a tentar dar sentido ao que estava a ver. Não havia dúvida. Os seus traços eram inquietantemente familiares. Ela não se parecia com ele na estrutura, mas os olhos, a forma, o foco tranquilo, a ligeira inclinação da sua cabeça quando parava para pensar. Ele conhecia esses padrões. Tinha-os visto antes, 18 anos atrás, num quarto de hospital que ele nunca visitou, num adeus que ele nunca percebeu que tinha feito. Ela parecia-se com Ana. Ele moveu-se através da multidão, atraído por algo que não entendia. Quando chegou à beira do grupo, à volta da sua cabine, ele viu o seu nome no ecrã. Sofia Santos, não Pereira, apenas Santos. Ele cambaleou ligeiramente para trás, quase como se o tivessem atingido. Ele não ouvia esse nome há quase 2 décadas. Ele tinha se forçado a não o fazer.
Ana Santos, a rapariga que ele outrora amou, na qual tinha pensado inúmeras vezes em silêncio, a que ele tinha deixado para trás depois de ter chegado uma carta. Fria, devastadora, final. Uma carta que lhe dizia que a criança não era dele, que ela tinha mentido, que não queria nada dele. Mas agora, de pé à frente desta rapariga de 18 anos, Martim apercebeu-se de algo que se tinha recusado a acreditar durante anos. Aquela carta tinha sido uma mentira. Ele não precisava de um teste de ADN, não precisava de confirmação. Ele estava a olhar para os olhos da sua filha. O pânico invadiu-o, a colidir com a culpa, o choque e algo ainda mais pesado, a dor. Ele tinha perdido tudo: os primeiros passos, as primeiras palavras, o primeiro dia de escola. Toda a vida dela tinha passado sem ele. E agora ali estava ela, de pé à sua frente, brilhante e serena, e nem sequer sabia que ele existia. Quando a multidão começou a dispersar-se, ela moveu-se em direção à mesa de refrescos, a passar por ele sem sequer um olhar. Por que é que ela olharia? Ele era um estranho. E depois ele viu-a. Ana. Ela estava de pé do outro lado da sala, meio escondida atrás de uma das grandes bandeiras, a observar Sofia como uma sentinela orgulhosa. O cabelo dela estava mais curto agora, preso atrás de uma orelha, e a sua postura era mais reta. Mas era ela, a mesma Ana pela qual ele se tinha apaixonado. Exceto que os seus olhos agora tinham uma profundidade e um cansaço que ele nunca tinha visto antes. Os seus olhos encontraram-se. Durou apenas um segundo. Mas nesse segundo, o tempo colapsou. E nesse segundo, o tempo foi-se embora. Todos os anos em que ele a tinha retirado dos seus pensamentos, toda a dor que ele pensava ter enterrado, todas as escolhas que ele tinha defendido, tudo voltou com uma força que quase lhe tirou o ar dos pulmões. Ela não disse nada. Não chorou, não gritou, nem correu. Ela simplesmente o olhou, como se o desafiasse a mover-se, a desafiá-lo a falar. A sua expressão não era de ódio. Não, mas era algo que tinha envelhecido, mas também não era acolhedora. Estava cansada, cautelosa, viva com memórias que nenhum dos dois tinha confrontado. Martim deu um passo em direção a ela. Mas ela afastou-se, não de forma dramática, não com raiva, apenas com a tranquila determinação de alguém que tinha passado demasiado tempo à espera de algo que nunca chegou. Martim ficou ali, rodeado de sucesso, de dinheiro, de tudo o que ele sempre tinha acreditado que queria. E tudo o que ele conseguia pensar era que tinha perdido as duas pessoas que poderiam ter lhe dado um significado. A sua filha estava ali, viva, extraordinária. E ele era um fantasma no mundo dela. Pela primeira vez em 18 anos, Martim Pereira sentiu todo o peso do que ele tinha fugido. E pela primeira vez, ele não sabia se tinha o direito de voltar. O que acham que fez Martim acreditar na carta da mãe sem questionar? Se estivesses no lugar de Ana, como terias reagido ao ver Martim na cimeira? Parte 5. A confissão e o princípio da redenção. Martim saiu da gala naquela noite num estado de incredulidade entorpecida. Ele não ficou para os discursos principais, nem para a recepção de encerramento. Ele não falou com ninguém ao sair, ignorando os investidores e jornalistas que tentavam apertar-lhe a mão ou entregar-lhe cartões. Ele mal se lembrava de ter andado pelo átrio do hotel ou de ter entrado no carro preto que o esperava lá fora. O seu motorista perguntou-lhe se estava tudo bem, mas Martim apenas assentiu, a olhar fixamente através da janela escurecida enquanto as luzes de Lisboa se desfocavam. Nada parecia real.
A cidade lá fora parecia exatamente a mesma. No entanto, algo fundamental dentro dele tinha se movido e não havia volta a dar. Ele passou a noite no seu apartamento de luxo, sem dormir, sem trabalhar, apenas sentado em silêncio com um copo de uísque intacto na mão. Os pensamentos vinham em ondas, imagens de Ana de há anos, o som do seu riso, o dia em que ela lhe tinha dito que estava grávida. Depois a carta, o papel que ele ainda se lembrava de segurar na mão como uma sentença de morte, cada palavra projetada para matar o futuro que ele nem sequer tinha percebido que queria. Naquele momento tinha parecido racional ir embora. Lógico, ele tinha acabado de começar a fazer um nome para si mesmo. Ele não acreditava que estava pronto para um filho, muito menos para um escândalo. Mas agora, 18 anos depois, ele entendeu que a lógica tinha sido uma máscara. O medo tinha tomado a decisão e as mentiras de outra pessoa tinham-no selado. Na manhã seguinte, Martim fez algo que não fazia há anos. Ele regressou à fonte da dor. Abriu a gaveta trancada do seu escritório, onde guardava documentos antigos, arquivos que ele nunca tocava, pedaços da vida que ele tinha enterrado. A carta ainda estava lá, dobrada e amarelada pelo tempo. Ele leu-a de novo. O tom, a forma de se expressar, não soava como Ana. Era fria, sem emoção nem nuance. Algo estava errado. Na parte inferior, a assinatura estava datilografada, não escrita à mão. O seu estômago revirou-se. Ele ligou para a sua ex-assistente, uma mulher chamada Maria, que tinha trabalhado de perto com a sua mãe durante esse tempo. Quando ela atendeu, ele não perdeu tempo em formalidades. "Maria", ele disse, a sua voz tranquila, mas firme. "A minha mãe escreveu a carta de Ana há tantos anos?" Houve uma longa pausa do outro lado, depois um suspiro. "Eu esperei 18 anos para que tu me perguntasses isso." A verdade derramou-se. Matilde Pereira, elegante, calculista, tinha interceptado a verdadeira carta que Ana tinha escrito. Uma cheia de medo, esperança e honestidade. E tinha-a substituído por uma mensagem falsificada destinada a cortar todos os laços. Ela tinha visto a relação como uma ameaça para o futuro de Martim, uma inconveniência que ele não podia permitir-se. Maria tinha sabido, mas manteve-se em silêncio por medo de represálias. Agora, depois de quase 2 décadas, a verdade finalmente veio à tona. Martim desligou e sentiu que os seus joelhos enfraqueciam. Era tarde demais para desfazer os anos, tarde demais para voltar aos primeiros passos ou aniversários ou canções de embalar. Mas talvez não tarde demais para tentar. Não para o arranjar, porque algumas coisas não se podiam arranjar, mas para lhe mostrar a ela, mostrar-lhes a ambas, que ele não tinha ido embora conscientemente, que ele tinha errado, mas não tinha sido indiferente. Ele tentou contactar Ana, mas ela não respondeu. Os e-mails ficaram sem resposta. As chamadas nunca foram devolvidas. Não era raiva, ele podia senti-lo. Era proteção. Ela já não se estava a proteger a si mesma dele, estava a proteger Sofia. E ele não a podia culpar, então ele começou de fora. Ele financiou anonimamente o resto da bolsa de Sofia através de um acordo de doador silencioso. Ele contactou os organizadores do encontro e solicitou que o projeto dela fosse apresentado no seu boletim global. Através de um ex-professor de uma universidade, ele garantiu-lhe um convite para um programa de pesquisa para graduados do secundário. Cada movimento que ele fazia era estratégico, mas invisível. Sem assinaturas, sem anúncios. Ele não queria comprar o seu caminho de volta para a vida delas. Ele só queria garantir que as portas que ela merecia estavam abertas. À noite, ele pesquisava o trabalho dela de forma obsessiva. Ele lia cada linha dos seus trabalhos publicados. Estudava a sua forma de pensar. E ele encontrava-se espantado com a sua visão. Sofia não era apenas inteligente. Ela era revolucionária. Ela pensava como uma engenheira,
Falava como uma humanitária e comportava-se como alguém a quem nunca tinham dito que não podia fazer algo. Foi obra de Ana, tudo isso. Ela tinha criado esta criança sem ajuda, sem apoio, sem rede de segurança. E, no entanto, Sofia tinha se tornado alguém em quem o mundo agora lutava para investir. A parte mais difícil era manter-se afastado. Ele queria ligar-lhe, apresentar-se, explicar tudo. Mas como é que ele poderia fazê-lo? O que é que ele diria? Eu sou o teu pai. Eu desapareci porque alguém me mentiu e eu não me dei ao trabalho de descobrir a verdade. Não era o suficiente. As desculpas eram fáceis. 18 anos de silêncio não o eram. Então ele esperou. Continuou a ajudar onde podia, sempre de forma anônima, sempre com cautela. Ele fez arranjos para que ela se encontrasse com mentores. Programou almoços com mulheres que a podiam inspirar e até pressionou para que o seu trabalho fosse apresentado a um comitê global de prêmios científicos para jovens. Sempre que ouvia o nome dela mencionado num artigo ou num podcast, ele sentiu uma pontada de orgulho e dor. Passaram semanas antes de Ana finalmente responder. Era uma única linha num e-mail. Eu sei que foi o teu dinheiro. Eu sei que tu sabes. Não a contactes. Ele ficou a olhar para a mensagem durante muito tempo. Não era cruel. Era claro. Era um limite. E, no entanto, nessa mesma semana, Sofia enviou-lhe um pedido de ligação no LinkedIn. Ele não sabia como ela o tinha encontrado, ou o que ela sabia, ou se o pedido tinha sido acidental. Mas estava lá, a olhar para ele. Ele clicou em aceitar. As suas mãos tremiam. Era a porta mais pequena, uma fenda. Mas para Martim, sentiu-se como ar depois de se afogar. Pela primeira vez desde aquela noite em Lisboa, ele permitiu-se esperar. Talvez o caminho em frente não estivesse fechado. Talvez a redenção não começasse com grandes gestos, mas com presença, paciência e verdade. Acham que Ana devia ter contado a Sofia sobre o pai mais cedo? O que a decisão de Sofia de ligar a Martim mostra sobre o seu caráter? Parte 6. O encontro inevitável. Sofia não esperava nada de invulgar quando enviou o pedido de ligação. Foi um ato tranquilo e impulsivo, provocado mais pela curiosidade do que pela intenção. Ela tinha visto o nome dele mencionado num artigo sobre doadores anônimos que apoiavam a inovação juvenil. E, embora não soubesse exatamente como o sabia, algo na forma como o artigo descrevia o envolvimento do homem sentiu-se pessoal. Ela lembrou-se de o ter visto de passagem no encontro semanas antes. Um homem de fato escuro, com olhos cansados, a observar a sua cabine do outro lado da sala, como se tivesse visto um fantasma. Naquele momento, ela não lhe tinha dado muita importância. Mas agora, depois de um comentário estranho de um dos juízes e o súbito impulso que o seu projeto tinha ganho em círculos muito para além do seu alcance, ela começou a ligar os pontos. A sensação de que alguém estava a cuidar dela já não era apenas intuição. Era real. E ela tinha a suspeita de que era ele. Ela guardou a sua descoberta para si mesma durante alguns dias. A sua mãe tinha estado mais tensa do que o habitual ultimamente. Ela chegava à casa do trabalho calada e distraída. Demorava-se mais do que o necessário a olhar para fotografias antigas, a dobrar a roupa como se não estivesse realmente na sala. Sofia não fez perguntas. Ela sabia quando a sua mãe estava a carregar com algo pesado. Sempre tinham sido apenas elas as duas, e Ana nunca lhe tinha mentido. Mas isto era diferente. Esta era a primeira vez que Sofia sentia que algo lhe estava a ser escondido. O momento chegou de forma inesperada. Era um sábado à noite. A chuva batia nas janelas,
e Sofia estava na cozinha a terminar uma candidatura a uma bolsa enquanto Ana estava na pia, a lavar a louça à mão. Sem levantar o olhar, Sofia disse em voz baixa: "Eu acho que sei quem é o meu pai." As mãos de Ana pararam na água. Ela não se moveu durante 5 segundos inteiros. Depois, lentamente, fechou a torneira e secou as mãos com uma toalha de costas para a sua filha. "Diz isso outra vez", ela sussurrou. Sofia fechou o seu portátil. "Eu vi-o no encontro. Eu não sabia na altura, mas eu acho que ele é quem me tem estado a ajudar. O financiamento anônimo, as ligações de pesquisa, começou depois de Lisboa. Eu reconheci o nome dele num artigo de doadores e depois encontrei-o online. O nome dele é Martim Pereira, não é?" Ana virou-se, o seu rosto pálido, mas calmo. Os seus olhos procuraram os de Sofia, e depois algo nela pareceu esvaziar-se. Ela assentiu uma vez. Sim. A palavra caiu na sala como um prato partido, frágil, final, impossível de ignorar. Sofia não falou por um momento. Ela tinha preparado 1000 versões desta conversa na sua cabeça, mas nenhuma parecia certa agora. Finalmente, ela perguntou a única coisa que importava. "Ele sabia de mim?" Ana sentou-se à frente dela e soltou uma respiração lenta e trêmula. "Não. Não realmente. Não na altura." E assim, ela lhe contou tudo. A verdade, a história de amor, o silêncio repentino, a carta falsificada, a traição não apenas de um parceiro, mas de um futuro. Ela contou a Sofia sobre a noite em que deu à luz sozinha, sobre os anos de trabalhar em turnos duplos, sobre a escolha de nunca envenenar a vida da sua filha com ressentimento. Ela não tinha sabido a verdade completa até há pouco tempo, mas tinha suspeitado durante muito tempo que algo não batia certo. E quando o viu no encontro, tudo dentro dela o confirmou. Ao homem que ela outrora amou, tinham mentido. Mas ele também se tinha permitido desaparecer sem lutar. Sofia ouviu sem interromper. O seu rosto manteve-se imóvel, mas o seu coração batia no seu peito como um sino de aviso. Todo este tempo, ela tinha vivido sem um pai. Não porque ele tivesse morrido ou fosse desconhecido, mas porque ele tinha sido enganado, porque ele tinha acreditado numa mentira, porque ele não tinha investigado. A dor não era aguda, era lenta e profunda, como algo a ser retirado do seu peito fio por fio. "Então ele sabe agora?" ela disse finalmente. "Que eu sou a filha dele?" Ana assentiu. "Sim. Ele descobriu depois do encontro. Ele é quem financiou o teu programa. Ele tem tentado contactar-me. Eu não o deixei falar contigo. Eu não sabia se isso ajudaria ou se simplesmente magoaria mais." Sofia levantou-se e caminhou em direção à janela. Ela não chorou, não gritou. Simplesmente ficou ali, com os braços cruzados, a observar como a chuva deixava rastros no vidro em longas linhas trêmulas. "Por que é que ele não se esforçou mais na altura?" ela perguntou. "Por que é que ele não questionou? Tu estavas grávida do filho dele. Por que é que isso não foi o suficiente?" Ana abanou a cabeça lentamente. "Eu pergunto-me isso todos os dias, mas eu acho que a resposta é simples. Ele teve medo e talvez demasiado orgulho e deixou que outra pessoa decidisse a vida dele por ele." Sofia não respondeu. Essa noite ela não dormiu muito. Releu tudo o que conseguiu encontrar sobre Martim Pereira, a sua carreira inicial, a sua ascensão no mundo tecnológico, a sua reputação de decisões calculadas e distância emocional. Ela tentou imaginá-lo como um jovem, assustado e ambicioso. E tentou imaginá-lo agora, a tentar fazer as pazes, sem saber como. No dia seguinte, ela enviou-lhe uma mensagem. Era curta, cautelosa e direta. "Eu sei quem tu és. Eu sei o que aconteceu. Eu ainda não sei o que eu quero de ti, mas eu acho que nós deveríamos conversar."
Ela ficou a olhar para a mensagem durante muito tempo antes de carregar em enviar. As suas mãos tremiam, mas a sua voz manteve-se firme. Em algum lugar profundo dentro dela, algo velho estava a acordar. Não era exatamente esperança, mas a possibilidade dela. E isso era o suficiente para começar. No lugar de Sofia, perdoarias a tua mãe por te ter escondido a verdade? O que sentes pela atitude de Martim depois de saber a verdade? Parte 7. Uma conversa no Parque Martim leu a mensagem 5 vezes antes de se permitir acreditar que era real. Estava sentado no seu escritório, rodeado de paredes de vidro e o zumbido tranquilo de um mundo que já não lhe interessava como antes. O seu telefone vibrava com alertas de mercados e assistentes e reuniões para as quais ele já ia atrasado, mas nada disso importava. Não naquele momento. A mensagem tinha vindo de Sofia, não de Ana, não de um advogado, não de um primo distante. Sofia mesma. A rapariga cujo rosto o tinha perseguido desde a noite do encontro. A rapariga que olhava para o mundo com uma mente mais afiada do que a maioria e olhos que eram metade dele. Ela tinha se aproximado. As palavras eram cautelosas e frágeis, mas eram abertas. Ela queria conversar. Ele não sabia o que responder. Para um homem que tinha construído impérios com as suas palavras, que podia influenciar salas de reuniões e investidores com uma única frase, Martim encontrou-se paralisado. Não havia instruções para isto, não havia fórmula, não havia guião. Ele respondeu simplesmente: seria uma honra conversar contigo, quando e como tu te sentires pronta. Passaram 3 dias antes de ela responder de novo. Ele não a pressionou. Ele passou o tempo a caminhar através de memórias que ele tinha reprimido durante muito tempo, a forçar-se a sentar-se com a vergonha. A imagem de Ana, sozinha num hospital coberto de neve. O som do riso de uma criança que ele nunca tinha ouvido. Os aniversários perdidos, os projetos escolares, os joelhos esfolados, as candidaturas universitárias, todos os momentos que ele nunca poderia reclamar. Mas ele não deixou que a culpa o destroçasse. Ele deixou que ela o ensinasse. Agora ele entendia que a redenção não era um único ato. Eram 1000 ofertas silenciosas apresentadas pacientemente com o tempo. Sofia finalmente sugeriu que eles se encontrassem num parque perto do campus universitário onde ela se tinha comprometido recentemente. Era no início da primavera, o tipo de dia em que as árvores começavam a acordar e o ar trazia os primeiros indícios de algo novo. Martim chegou 15 minutos antes. Ele não usava fato, nem relógio, nem casaco caro. Apenas uma camisola simples e calças de ganga, como se ele estivesse a tentar afastar-se do homem que ele tinha sido e tornar-se no homem que ele estava a tentar ser. Quando ela chegou, ele a viu antes de ela o ver a ele. Ela parecia ela mesma, focada, pensativa, ligeiramente cautelosa. Os seus ombros estavam direitos. A sua caminhada era firme, o seu rosto indecifrável. Ela sentou-se no banco à frente dele e entrelaçou as mãos no seu colo. Por um momento, nenhum dos dois falou. Eu realmente não sei como fazer isto, ela admitiu finalmente. Eu também não, ele respondeu suavemente. Mas eu estou aqui. Ela olhou para ele. O seu olhar era firme. Por que é que tu não voltaste? Mesmo depois de teres ido embora, mesmo que a carta fosse convincente. Por que é que tu não investigaste? Por que é que tu não tentaste? Era a pergunta que tinha estado a arder dentro dela desde o momento em que ela soube a verdade. E ela merecia uma resposta. Martim não se esquivou. Ele não culpou a sua mãe nem o caos da sua carreira. Ele não deu desculpas. Em vez disso, ele olhou para as suas mãos e disse: eu tive medo. E eu fui egoísta.
Eu deixei que uma carta ditasse tudo porque ela me dava uma desculpa para não enfrentar a possibilidade de ser pai antes de estar pronto. Eu disse a mim mesmo que era o melhor para ti, para a tua mãe, para a minha carreira, mas a verdade é que eu era fraco. Eu era jovem e arrogante, e eu pensei que podia fugir da culpa. Mas ela seguiu-me de qualquer maneira. Sofia não falou durante um longo momento. O seu rosto era indecifrável, mas os seus olhos brilharam fracamente na suave luz da manhã. Eu não quero uma explicação perfeita, ela disse finalmente. Eu só quero honestidade. Isso é tudo o que eu te posso oferecer agora, ele disse. E tempo. O tempo que for preciso. Eu sei que eu não posso aparecer 18 anos depois e esperar algo. Eu só quero que tu saibas que eu te vejo agora, completamente. E eu tenho orgulho de quem tu és, quer tu alguma vez me chames pai ou não. Ela desviou o olhar, a pestanejar rapidamente. O vento sussurrou nos ramos acima deles. Pela primeira vez, algo dentro dela afrouxou. Apenas um pouco. Não era perdão. Ainda não. Mas era algo mais suave do que a raiva. Um espaço onde a compreensão podia crescer. Eles conversaram durante mais de 1 hora. Ele fez perguntas, não sobre a escola ou as conquistas, mas sobre ela. Que livros é que ela gostava? Que tipo de música ela ouvia? O que é que a fazia rir? E ele contou-lhe histórias, não sobre dinheiro ou poder, mas sobre os sonhos que ele costumava ter e os erros que o moldaram. Pela primeira vez, ela viu as rachaduras na sua armadura, e ela percebeu que o homem sentado à frente dela não era apenas uma figura da sua imaginação. Ele era real, imperfeito, a tentar. No final da conversa, ela levantou-se e disse: Eu ainda não estou pronta para nada, mas eu acho que eu gostaria de continuar a conversar. Ele assentiu. Quando tu quiseres, eu estarei aqui. Ela afastou-se lentamente. A distância entre eles ainda era grande, mas já não infinita. Martim permaneceu no banco muito depois de ela ter ido embora, o vento a soprar através das árvores, o som do mundo a começar de novo. Mais tarde, naquela noite, Sofia regressou à casa e encontrou a sua mãe à espera na cozinha. Ana levantou o olhar, à procura de um sinal no rosto da sua filha. Sofia não disse nada de imediato. Ela simplesmente se aproximou, envolveu os seus braços à volta da cintura da sua mãe e a abraçou. Ele não fugiu desta vez, ela disse em voz baixa. Ana ouviu. E pela primeira vez em anos, ela permitiu-se acreditar que talvez a cura era possível. Não porque o passado tivesse mudado, mas porque o futuro podia fazê-lo. Parte 8. A redenção. A redenção não se ganha, constrói-se. Os meses que se seguiram não foram tranquilos nem fáceis, mas foram honestos. Sofia e Martim começaram a encontrar-se regularmente, às vezes em lugares públicos, às vezes em cantos tranquilos da cidade onde eles podiam conversar sem o peso dos olhares ou das expectativas. As suas conversas foram desconfortáveis no início, cheias de pausas e incerteza, mas por baixo dessa hesitação havia algo firme, um desejo de saber, de entender, de construir. Martim nunca a pressionou. Nunca pediu para ser chamado de pai. Não trouxe presentes nem promessas. Ele simplesmente apareceu, uma e outra vez, e ouviu. E lentamente, tijolo a tijolo, uma ponte começou a formar-se. Ele aprendeu sobre a infância dela, não apenas os marcos, mas os momentos tranquilos, os dias que ela e Ana passaram a cozinhar num apartamento frio, as noites que leram livros juntas debaixo de uma única lâmpada a piscar. Ela contou-lhe sobre os professores que tinham acreditado nela, os projetos científicos que tinham despertado a sua curiosidade e a fome que ela tinha sentido, não apenas de comida, que às vezes era escassa, mas de oportunidades, de segurança, de espaço para sonhar.
Martim apresentou-se com cada história como se fosse uma confissão, absorvendo cada palavra, lamentando as memórias que ele tinha perdido, mas honrando-as de qualquer maneira. Ana manteve-se cautelosa. Não interferiu, mas também não se envolveu. Ela observou à distância como Sofia forjava esta nova ligação, sempre pronta para a apanhar se ela caísse. Houve dias em que o passado subiu como uma maré dentro dela, a lembrá-la da dor, da solidão, das noites que ela tinha chorado em silêncio enquanto a sua filha dormia ao seu lado. Mas depois ela os via, Sofia e Martim, sentados no parque, ou a caminhar um ao lado do outro numa rua tranquila, e algo dentro dela se suavizava. Não por perdão, não de todo, mas por reconhecimento. As pessoas podiam mudar, e talvez algumas feridas não estivessem destinadas a serem apagadas, mas a serem entendidas. Tudo mudou na noite da cerimônia dos Prêmios Nacionais da Ciência do Futuro. O evento foi realizado num grande salão numa importante cidade de Portugal, um espaço construído para senadores e acadêmicos, não para estudantes do secundário. No entanto, essa noite estava cheio das mentes jovens mais brilhantes do país, cada uma em chamas de possibilidade. Sofia tinha sido escolhida como uma das 3 finalistas pela sua inovadora pesquisa em filtração de água sustentável, e o seu nome tinha sido sussurrado em círculos científicos durante semanas. Jornalistas, investidores e líderes universitários encheram os assentos, a sua atenção fixa no palco. Sofia estava nos bastidores, os nervos a zumbirem nas suas veias. Ela usava um vestido simples, de cor creme, costurado pela própria Ana, e um pequeno broche em forma de molécula no seu pescoço. Quando o seu nome foi anunciado e a multidão se levantou em aplausos, ela avançou para a luz com uma calma que nunca soube que possuía. Ela falou sem notas. Eu estou aqui hoje não como alguém que surgiu de circunstâncias perfeitas, mas como alguém que surgiu porque lhe foi permitido. Porque a minha mãe, uma mulher que teve 3 trabalhos e nunca perdeu a esperança, acreditou em mim quando ninguém mais o fez. Porque os professores, os mentores e, sim, até mesmo os estranhos silenciosos abriram portas que eu nunca poderia ter aberto sozinha. Ela fez uma pausa. Os seus olhos moveram-se através da multidão, parando por um breve momento em 2 rostos na primeira fila. Ana, com os olhos arregalados de emoção, e Martim, com as mãos entrelaçadas, a olhar para ela não como um benfeitor ou um símbolo de redenção, mas simples e completamente como um pai. Eu costumava acreditar que a dor era algo que nós carregávamos sozinhos. Ela continuou, que a ausência significava a finalidade, que o silêncio era o fim da história. Mas eu aprendi que, às vezes, a ausência é apenas um capítulo, e o silêncio é o espaço onde a verdade espera para ser dita. A sala ficou em silêncio. Não houve tosses, nem movimentos nos assentos, apenas respiração, contida em 1000 peitos. Então hoje eu aceito este prêmio não apenas para mim, ela disse com voz firme, mas para cada menina de cujo futuro se duvidou, para cada mãe que deu tudo sem esperar nada em troca, e para cada pessoa que aprendeu que nunca é tarde demais para se apresentar. O aplauso foi ensurdecedor. As câmaras piscaram. Os repórteres rabiscaram notas. Mas Sofia não ouviu nada disso. Ela desceu do palco e caminhou para a primeira fila. Ana levantou-se primeiro, a envolver a sua filha num abraço que falava de 1000 noites sem dormir e 1000 momentos mais de orgulho. E depois, lentamente, Sofia virou-se para Martim. Ele levantou-se, inseguro, sem saber se lhe era permitido isto. Mas ela deu um passo à frente e abriu os braços.
Ele a abraçou, com cuidado, com reverência, como se temesse que ela pudesse desaparecer. Essa noite, tudo voltou a mudar. As manchetes eram brilhantes. Inovadora adolescente captura o coração da nação. Sofia Santos, a rapariga que desenhou um futuro. Mas para ela, o momento que mais importava chegou horas depois, numa tranquila sala de hotel onde ela se sentou entre a sua mãe e o seu pai, a comer comida de caixas de papel e a rir de algo que nem sequer era engraçado. Eles não falaram do passado, não precisavam. Eles estavam a construir algo mais agora. Parte 9. O Lar da Redenção. Nos meses que se seguiram, Sofia começou o seu primeiro ano na universidade. Ana abriu uma fundação para mães solteiras jovens, a oferecer ajuda legal, apoio para habitação e bolsas de estudo. Martim estabeleceu a Bolsa de Inovação Sofia Santos para jovens desfavorecidos em ciência e tecnologia. Os três não eram uma família tradicional, mas eram uma família de qualquer maneira, construída não sobre a perfeição, mas sobre a verdade, o esforço e a escolha de continuar a tentar. Algumas feridas nunca desaparecem, mas às vezes tornam-se o lugar por onde a luz entra. Esta história não é apenas sobre o abandono ou o reencontro. É sobre o custo silencioso e brutal do silêncio e a força extraordinária que é necessária para reconstruir algo que nunca teve a oportunidade de crescer, o que faz com que o final seja poderoso. Não é que tudo se resolva magicamente, mas que as personagens escolhem encontrar-se nas sequelas da dor, com honestidade, humildade e a coragem de recomeçar. Sofia não perdoa facilmente e não deveria. Ana não esquece, mas deixa ir. E Martim não espera pela redenção. Ele ganha o direito de estar presente, passo a passo. Isso é o que faz com que os momentos finais soem verdadeiros. Não a perfeição, mas o esforço. Não o reencontro, mas o acerto de contas. No final, a história nos recorda que algumas feridas deixam cicatrizes. Sim, mas as cicatrizes podem ser fortes. São a prova de que a cura foi possível. E nisso, há beleza. O que acham que marcou o ponto de viragem para Martim? Qual foi o papel de Sofia na sua própria redenção? Deixem o vosso comentário. Gostem deste vídeo se esta história vos comoveu. Inscrevam-se no nosso canal para mais histórias que vos farão refletir.